Olá, sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, só não vale deslikear. Aula de hoje, simetria. Bora lá! Muito bem, a simetria, ela é um conceito, gente, que passa por várias áreas, como a matemática, artes, biologia, arquitetura. Para muitos, ela é um sinônimo de beleza e de perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é utilizada para passar o senso de ordem e harmonia nas construções. Mas o que é simetria? Nós temos vários tipos de simetria, que nós vamos ver algumas, né? Então, é quando as duas partes de um elemento dividido ao meio são iguais. Então, o termo simetria vem do grego sim, quer dizer junto, mais metro, que quer dizer medida, ou a qualidade que tem a mesma medida. Então, a gente vai separar este elemento em partes iguais. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma determinada transformação, como uma reflexão ou uma rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui um exemplo de elemento simétrico são as figuras geométricas. Então, esses pontilhados, deixa eu colocar aqui em vermelho, já está em azul, mas para vocês verem. Então, são figuras geométricas, porque aqui, ó, se eu traçar esta linha aqui, que é chamado eixo de simetria, vocês percebem que este lado todo aqui, ele vai ser exatamente igual a este outro lado aqui. É como se eu dobrasse a minha figura nesta linha, né? Se eu dobrasse ela nesta linha aqui. E esta ponta eu vou juntar com esta ponta. E as figuras vão ser iguais. E aí isso serve, aqui então esse aqui é um quadrado, ele tem vários eixos de simetria, né? Então, aqui, vamos apagar aqui. Apagando. Se eu pegasse, por exemplo, este eixo aqui de simetria, mesma coisa, né, gente? Se a gente dobrar o quadrado, exatamente onde está esta linha, a gente vai ver que este pedaço aqui, não é? Vai se sobrepor exatamente sobre este outro pedaço aqui, vão ser pedacinhos iguais. Então, eu vou dobrar, é como se eu fizesse uma dobradura. Aqui na circunferência, nós temos uma infinidade de eixos de simetria, né? Porque eu também posso ter um outro aqui, eu posso ter um outro aqui. Claro que eu não estou com régua. Posso ter outro aqui, sempre passando pelo centro ali da figura, não é? E esta figura aqui, ela não é simétrica, esta última figura aqui, porque se eu dobrar, né, as partes, né, ali que sobraram, não vão se sobrepor, por isso ela não é uma figura simétrica. Então, gente, vamos ver aqui a simetria reflexiva, também conhecida como espelho, né? Que é uma linha que passa sobre a figura, que é o que a gente estava falando agora há pouco,
de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se fosse um reflexo da outra. Então, por exemplo, aqui na borboleta, se eu colocar aqui como se fosse, né, o meu eixo aqui, foi demais. A gente nota que este lado vai ser exatamente igual a este lado, né? Então, a borboleta, ela é assim, muito vista para quando a gente quer enxergar uma imagem reflexiva. Nós também podemos ver na natureza, quando a gente observa o reflexo dos objetos, ou elementos, ou até animais, sobre a água, né? Então, repare como as imagens passam uma sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Então, é como se este aqui fosse o meu eixo de simetria, né? Olha lá, o reflexo da água. Estou tentando fazer algo aqui mais ou menos. Então, vocês percebam que o reflexo da água, né, vai refletir nas imagens. Então, vai duplicar as imagens aí. Aqui eu peguei mais algumas, né? Mais umas 2 imagens. Aliás, para esse vídeo foi muito difícil eu selecionar imagens, porque tem imagens muito bonitas. Então, aqui, ó, o passarinho, né? Ali tá a água, né? Olha lá, refletiu as 2 imagens exatamente iguais. Aqui, acho que é um livro, né? E aqui pode ser também o reflexo de uma água ou um espelho também, né? Pode ser. Então, aqui também as 2 imagens refletidas igualmente. Então, são figuras simétricas. Na simetria bilateral, também conhecida como real, o eixo de simetria divide o elemento ou um corpo em 2 partes iguais. Então, ela é o tipo de simetria usada na biologia para classificar os seres vivos, como, por exemplo, nós, os seres humanos. Então, aqui nós temos a figura, né, a imagem de uma coruja. E este aqui, então, é o meu eixo de simetria. Olha lá, ó, as 2 imagens, uma de um lado e a outra imagem do outro lado, iguais. E aqui nós temos o ser humano, não é? Nós. Este aqui é uma pintura chamada de Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, muito famoso, né? Então, aqui ele mostra, tem muita matemática aqui nesta pintura, e aqui ele mostra um dos eixos de simetria, né? Aqui, ó, meu vai ficar tortinho, mas tá aqui. Então, ele mostra que tem outras coisas, né, gente, que estão sendo colocadas, mas aqui também mostra o eixo de simetria. A simetria radial também é utilizada na biologia. Então, nessa classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividido em várias partes, distribuídas em torno de um eixo longitudinal. Então, a estrela marinha, né? A estrela do mar, como a gente chama, ela é um exemplo de ser vivo com simetria radial. Então, vocês percebam que aqui tem um centro, ó, centrinho aqui, ó. Então, aqui, ó, esses eixos aqui é como a gente vai dividir essa estrela e todos esses pedaços aqui, todos eles vão ser iguais, vão ser simétricos. Olha aqui, ó, este simétrico a este,
simétrico a este, todos são simétricos. Como eu disse, foi difícil escolher, né? Então, aqui nós temos outros exemplos. Então, a laranja, gente, olha lá, ó, a laranja, ó. Eu posso aqui, ó, no meio, e eu posso dividir aqui, ó, mesma coisa que a estrela, né? Aqui, se eu dividir, nós vamos ter vários eixos de... Tá meio tortinho. Mas aqui nós vamos ter vários eixos de simetria, certo? Que tá meio tortinho, obviamente. Mas se nós dividirmos bonitinho, nós vamos ver que aqui temos simetria. Aqui também, ó, gente, olha essa aqui que bonita, ó. Olha os eixos de simetria aí, ó. Todos esses ladinhos, ó, um igual ao outro, que nem a estrela do mar, aqui, aqui. Uma planta, né, gente? Aqui também, né? Se eu marcar, aqui a outra, se eu marcar. Todas essas folhinhas, né, gente? Todas elas são simétricas. Nas folhas nós também temos, no casco da tartaruga, nossa, muita coisa. Nós também podemos encontrar outras formas de simetria, mas igualmente relacionadas com a matemática. Uma das mais frequentes, sobretudo entre as plantas, mas também presente no reino animal, é o espiral, reconhecível no desenho das conchas de caracóis, nos búzios e afins. Então, o caracol é uma forma espiralada exibida pela casca. Então, aqui, gente, ó, é em espiral. Olha lá, ó. Aqui eu já saí tá? Em espiral, então, os caracóis. Aqui, gente, não é que elas são iguaizinhas dividindo, tá? Daí é diferente esse tipo aqui. Mas elas são todas iguais, porém de proporções diferentes, tá? Aqui a mesma coisa, ó, gente, isso aqui é uma verdura, aqui um repolho, né? Nós temos aqui um repolho roxo, e aqui a gente vê perfeitamente ali, ó, gente, o espiral, olha lá que bonito. E lá vai. Este aqui, então, este aqui deve ser aquelas plantas chamadas de suculentas, não é? Então, também, ó, nos espirais aqui, ó, todas elas em proporções. A mesma coisa, porém em proporções diferentes. Então, a natureza, gente, são assim, ó, as imagens mais lindas da gente visualizar a simetria da natureza, porque a matemática, na verdade, ela só existe por causa da natureza, não é? Porque a gente foi imitando a natureza, foi imitando as formas da natureza para poder criar a matemática. Outro aqui muito importante, o padrão hexagonal. Todo mundo já sabe o que é hexagonal, vem de hexágono, né? Que nós encontramos nos favos das colmeias. Então, elas fazem, né? Ali, ó, nos favos, tudo, ó lá, ó, tudo, o meu tá torto para variar, tudo em formas hexagonais e perfeitas, gente. Todas elas perfeitinhas, se encaixando, né? Todas elas são simétricas, porque elas se repetem. Aqui também sai um vídeo legal, por que elas fazem na forma hexagonal e não triangular, quadrangular? De repente eu faço um vídeo sobre isso.
porque tudo é em função da quantidade de mel. Por exemplo, menos aquilo que dá menos trabalho, digamos assim, para a abelha, para ela não gastar tanto material, né, para fazer a sua colmeia e estocar maior quantidade de mel. Então, olha só que linda a natureza, né, gente? Como que os animais sabem isso, hein? Vai saber. É muito intrigante. A simetria também tem grande importância na arquitetura, porque a simetria ela passa uma sensação de segurança e estabilidade, além de criar um senso de proporção, que também a gente pode depois fazer um outro vídeo falando só sobre proporção, né? Proporção é a mesma coisa, né? É a mesma figura, porém em tamanhos diferentes. Então, ela começou a marcar presença, gente, na Grécia Antiga, com a criação da proporção áurea, né? O número de ouro, né? Então, é bem bonito também. Isso aqui dá um outro assunto na proporção áurea. Então, a simetria surge como uma tentativa de explicar e reproduzir a beleza ideal por meio da racionalidade dos números. O Templo do Partenon uma das obras mais famosas da arquitetura grega, deixa claro como a perfeita simetria era uma preocupação nas construções naquele período. Vocês podem dar uma pesquisada na proporção áurea, com certeza o Partenon vai aparecer. Então, aqui, gente, o que ele quer dizer? Tô tentando. É que aqui entre as colunas, tá? Nós podemos pensar em retângulos e eles eram todos da mesma distância e proporcionais. Então, eles se preocupavam muito com isto, mais ou menos ali, né? O Taj Mahal é um dos exemplos também mais famosos de obra arquitetônica simétrica. Vocês podem ver que, por exemplo, se eu traçar aqui, né, um eixo de simetria, aqui, tô tentando fazer reto. Olha lá, olha que máximo. Vocês percebem que este lado, né, da obra é igual a este lado, gente. Olha que espetáculo, hein? Dá para dar uma pesquisada também. Isso aqui dá um outro vídeo. Tem muita matemática aí. E ela também aparece, né, na frequência em projetos residenciais, que a característica principal aqui é a rigidez e o comprometimento com as proporções. Então, os móveis e as cores dão uma sensação de ambiente organizado. Então, por exemplo, neste ambiente, olha que interessante. Se eu traçar aqui a minha linha, não é? Opa, parei ali. Nós vemos também que este lado é exatamente igual a este lado. Então, isso gera, como foi dito, né, uma sensação de organização mesmo, né? Tudo simetricamente organizado. E dá muito pano para manga este assunto. Então, por exemplo, aqui eu peguei neste desenho aqui, nesta imagem, nós vemos os eixos de simetria, né? Uma flor, aqui nós vemos os eixos de simetria, tá? Aqui, 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 nossa, aí a gente vê, né, pessoal, que esses
essas pétalas, né, são todas simétricas, perfeitamente simétricas. A natureza é uma perfeição. Vocês percebem aqui, ó, que eu posso desenhar de acordo ali com meus eixos? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, um azul. Eu consigo desenhar aqui dentro, ó, um pentágono, porque ela tem 5 pontas ali, né? Consigo desenhar um pentágono. E aí eu consigo desenhar aqui, né, uma estrela que tá aqui desenhada, né? Consigo enxergar triângulos. Nossa, é muita geometria aqui. E aqui eu escolhi a teia de aranha porque ela é uma obra de arte. Vocês já pararam para ver uma teia de aranha? Que obra de arte, gente! Então, aqui aparece exatamente lá o centro, ó. E as linhas aqui, ó, já são os próprios eixos de simetria, pessoal. Olha lá. Todos exatamente simétricos em proporções, né, que vai aumentando em proporções magníficas. Se vocês nunca prestaram atenção numa teia de aranha, vocês prestem atenção, porque é um trabalho belíssimo das aranhas, gente. Fora a matemática que tem ali, é um trabalho simétrico de uma beleza gigantesca. A natureza é muito bela, né, gente? A matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza, de Stephen Hawking. Stephen Hawking. Então, gente, eu escolhi essa frase porque ela fala bastante sobre a nossa relação, né, da matemática com a natureza. É o que eu falei para vocês anteriormente. A matemática, ela não existe, né, se não fosse pela natureza. Tudo a gente se inspirou na natureza. Aqui eu trago mais algumas imagens. Como eu disse, foi difícil fazer esse vídeo para eu pegar as imagens. É muita imagem bonita. Aqui nós temos uma flor chamada dente de leão. É isso, dente de leão. Então, aqui nós também temos várias. Se eu dividir aqui, várias simetrias na dente de leão. Ela é perfeita, né? Aquela que a gente assopra e sai, e ela sai voando, coisa mais linda. Aqui é a joaninha. Se eu traçar aqui bem no meio, a gente percebe as duas imagens aqui, ó, refletidas, perfeitas. Esta aqui é uma pena de pavão. Olha que bonito ali, ó, nas penas do pavão. Se eu traçar aqui ao meio, ó, até parecem 2 olhos ali, né? Olha que lindeza. Então, uma imagem exatamente igual, simétrica, né? Exatamente simétrica a outra. Eu poderia ter pego um pavão aqui, né, com bem bonito. No fim, eu peguei essa imagem aqui. É muita imagem, gente, é muita imagem. Comecem a observar mais a natureza. Faço aqui um convite para ti. Comece a observar a natureza, a geometria da natureza. Vocês não vão parar mais, porque o encantamento, gente, é muito. Então, acabaram seus slides? Vocês podem bater palmas, mas não façam perguntas, até porque eu não vou escutar mesmo. Então, muito obrigada pela paciência de vocês, pela atenção e olha lá, hein? Vamos começar a observar bastante a natureza.
Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até o próximo encontro!